uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Vamos ver se vocês descobrem que pergunta é essa. E eu nem sempre gosto de ouvir essa pergunta. Não é sobre a minha idade. Boa parte das pessoas que está aqui hoje também ouve essa pergunta das pessoas de casa ou daquela vozinha que fala dentro da nossa cabeça. Mas se você está aqui hoje e não escuta essa pergunta, provavelmente é porque você faz essa pergunta. E que pergunta é essa? O que tem para o jantar? O ato de alimentar-se é uma experiência multissensorial, que sacia muito mais do que a nossa fome e preenche muito mais do que o nosso estômago. Memórias de sabores nos levam a uma viagem ao passado, que dura o tempo exato daquele alimento na nossa boca. Há alguns anos eu perdi minha mãe, e antes dela nos deixar, ela quis deixar algumas coisas organizadas, ela sabia que ia embora. E ela resolveu organizar o livro de receitas. Ela não podia mais escrever, mas ditava e a tia escrevia. Aquelas receitas que faziam parte do nosso dia a dia e por isso não estavam registradas. E se ontem eu tive a felicidade, o conforto afetivo do bolo de chocolate da minha infância, é porque minha mãe teve a sabedoria de deixar a receita e eu tenho a sorte de ter uma filha adolescente que adora cozinhar e acorda todo domingo inspirada para isso. Se você está nessa sala hoje, é um privilegiado, porque você pode pensar sobre o que você come, você pode escolher aquilo que você come, a origem do seu alimento. Pode escolher também não pensar sobre isso. Pode reviver e criar as suas próprias memórias gustativas. E essa aura que envolve o alimento, essa aura mágica, ela às vezes desaparece diante de um dia cheio, uma geladeira vazia e a necessidade de ter que dar mais um pulinho no supermercado. Eu vou falar para vocês hoje de 3 assuntos. O primeiro é que não faz mais o menor sentido a maneira como nós fazemos compras de supermercado hoje. O segundo é que não faz o menor sentido a maneira como nós desperdiçamos alimento. E, finalmente, eu vou falar para vocês da minha descoberta. Como a tecnologia pode resolver essas 2 questões. E aí nós voltamos para a pergunta que a gente precisa responder 365 dias ao ano. O que tem para o jantar? E eu faço uma lista e vou ao supermercado. A maioria de vocês deve fazer uma lista também. Só que quando a gente chega no supermercado, compra o que está na lista e o que não está na lista. Compra o saudável, porque a nossa consciência nos manda fazer isso. E o não saudável, porque, afinal de contas, a gente precisa ter um pouquinho de prazer. A gente compra as promoções, porque são imperdíveis, os produtos premium, porque estavam em degustação. A verdade é que o nosso mindset é consumista. E a gente quer consumir, a gente quer comprar muito, a gente não quer comprar pouco. Acabo gastando mais tempo do que eu queria no supermercado, comprando mais, gastando muito. A geladeira cheia dá para muita gente a sensação de segurança e de sucesso, até profissional. Eu alcancei algum lugar. Para alguns pais que sofrem da síndrome do bom provedor, ela dá a sensação de que a minha missão foi cumprida. Mas tem uma coisa que a geladeira cheia não faz, que é responder a essa pergunta. Mas com a geladeira cheia fica mais fácil responder essa pergunta, é mais fácil combinar alimentos e ter uma refeição satisfatória. Mas os dias vão passando, a geladeira vai esvaziando, porque a gente usa o que estava lá dentro, mas também porque a gente não usa o que estava lá dentro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um peixe, esqueci no fundo da geladeira, em 2 dias, ele tem que ir para o lixo. Eu comprei mais frutas e verduras do que a minha família consegue consumir, e vou ter que jogar no lixo. Alguém abriu o queijo, e ele ficou lá esquecido. Sobrou um pouquinho de pão, e passou o prazo de validade.
Quem aqui sabe que a batata prefere ficar num ambiente escuro e seco do que dentro da umidade da geladeira? Eu não sabia. O desperdício de alimento ocorre ao longo da cadeia de produção e consumo. Nos países em desenvolvimento, ele acontece principalmente no início dessa cadeia, por limitações financeiras, de técnicas de colheita, armazenamento, logística, distribuição, marketing. Mas nos países industrializados, somos nós, os consumidores finais e os varejistas, os grandes responsáveis por um desperdício que poderia ser evitado. 1/3 de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado. Nós perdemos 20% de todos os laticínios, carnes, sementes oleaginosas e leguminosas. Perdemos 30% de todos os cereais. Perdemos 35% de todos os peixes e frutos do mar. E 45% das frutas, legumes e verduras. Esses números são muito difíceis de digerir. E ainda existe uma questão ética, porque mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. E o paradoxo do alimento é que nós morremos pela sua falta, mas também pelo seu excesso. Se os números da desnutrição vêm caindo ano após ano, os números da obesidade não param de subir. Todos os anos, milhares de pessoas morrem por erros de alimentação e por doenças relacionadas à obesidade. Qual é a mensagem que nós estamos passando quando desperdiçamos 1/3 de todo o alimento? Qual é a mensagem que nós estamos passando quando jogamos alimento fora na nossa casa? Nós produzimos alimento hoje baseados em uma falsa demanda e não no consumo efetivo. E isso precisa mudar. Vocês se lembram do que eu joguei aqui no lixo? Eu joguei alimento. Mas, na verdade, eu poderia dizer para vocês que eu joguei energia. Toda a energia que foi usada para produzir esse alimento. Eu joguei mão de obra, toda a mão de obra utilizada para produzir esse alimento. Nós jogamos fora dinheiro, jogando comida no lixo. 750 bilhões de dólares em preços de produção, não de consumo. E esse valor exclui os peixes e os frutos do mar. A gente joga água fora, porque só 11% da água potável utilizada pelo homem vem para as cidades, 19% para a indústria e 70% para a agricultura. Nós jogamos fora também a terra e tudo o que está sobre ela. O desmatamento para a agricultura e para a pecuária já é hoje a principal causa de ameaça à biodiversidade. Em outras palavras, o que nós temos jogado no lixo junto com alimentos é o nosso futuro. Não tenho como não citar o Jonas Salk. Se todos os insetos desaparecessem, dentro de 50 anos, toda a vida na Terra acabaria. Mas se todos os seres humanos desaparecessem da Terra, dentro de 50 anos, todas as formas de vida iriam florescer. É fácil entender por quê. E eu gostaria de dizer que já falei tudo sobre desperdício. Quando a gente joga alimento no lixo e ele vai para um aterro, ele produz gases de efeito estufa que influenciam no aquecimento global. Portanto, fazer compras como nós fazemos hoje não faz o menor sentido do ponto de vista da gestão do nosso tempo, da gestão do nosso dinheiro e do equilíbrio entre estresse e satisfação. Jogar alimento no lixo não faz também o menor sentido do ponto de vista ético, econômico ou ambiental. E faz menos sentido ainda se nós tivermos que responder a esse desafio futuro
de alimentar os 9 bilhões de pessoas previstos para 2050. Para isso, nós precisaremos produzir 60% mais alimento do que nós produzimos hoje. Mas com que recursos nós vamos fazer isso? Eu já vinha buscando uma solução para organizar compras e estoque doméstico, quando me deparei com esses números. Alguma coisa acendeu dentro de mim, alguns chamam de chamado interno, encontrou o seu propósito. É algo ao qual eu não posso deixar de responder. Senão, como eu diria o poeta, eu vou ficar à margem de mim mesma. Eu não tenho essa opção de não fazer alguma coisa. E aí eu entrei em contato com os bancos de alimentos e com eles eu descobri o planejamento de refeições. O planejamento de refeições como uma solução para reduzir o desperdício. A ideia é simples. Você monta um cardápio semanal. Esse cardápio gera uma lista de compras inteligente que contempla esse planejamento, e aí você compra só o necessário. Mas acontece que eu já tentei fazer isso antes. Eu tentei fazer isso no passado. E não deu certo. Porque montar um cardápio baseado em receitas para cada dia da semana é difícil. É complicado. Mas fazer a lista de compras baseada nesse cardápio é ainda mais complicado. Sempre dá erro. Não tem jeito de você não errar. Esse desafio cotidiano e individual, que é o que tem hoje para o jantar, parece trivial, mas ela influencia diretamente esse desafio coletivo e futuro que nós temos de alimentar 9 bilhões de pessoas. Precisamos fazer esse planejamento. E eu descobri que a única maneira de fazer isso corretamente é através da tecnologia. E é isso que eu venho fazendo. Eu venho me dedicando a colocar de pé uma plataforma digital para empoderar qualquer pessoa que cozinha em casa a planejar, brincando, as suas refeições semanais, ter uma lista de compras automática e infalível para que você compre só o necessário para contemplar o seu planejamento. Dessa maneira não vai faltar nada e também não vai sobrar nada. Essa é a maneira que eu encontrei para que nós, consumidores finais, possamos fazer a nossa parte e para que nós possamos mandar a mensagem do que nós realmente estamos consumindo, para que a agricultura, a pecuária e a indústria de alimentos passem a produzir baseadas num consumo efetivo. Com planejamento, nós conseguimos diminuir todos esses efeitos que o desperdício tem sobre a economia e o ambiente. Eu acredito na força do indivíduo. Se juntos nós chegamos a esses números, somente juntos nós poderemos mudá-los. Peço para vocês, espalhem essa ideia do planejamento de alimentos. Porque o futuro, ele tem que ser dessa cor, ele tem que ser verde, ou ele nem existirá. Vamos começar a planejar agora, porque o maior desperdício de todos é o desperdício de tempo.